No vídeo de hoje, continuando o estudo do livro de Isaías, vamos ver que Deus deu evidências poderosas de que Ele queria o melhor para seus filhos, mas eles rejeitaram esse caminho e agora estão andando e aprendendo por um caminho não tão agradável. Vamos lá. Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez. Estamos aqui no canal Farol 7, eu sou Sami Paiva e o tema de hoje é o caminho difícil. O verso em destaque está no capítulo 8 do livro de Isaías, no versículo 17, que fala assim: Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Na lição passada, que eu vou deixar a descrição aqui embaixo para você dar uma olhada depois, vimos que em Isaías 7, do versículo 14 ao 16, foi falada uma profecia em relação ao rei Acaz, onde a profecia dizia que antes que a criança, referente na profecia, se desenvolvesse, os dois reinos que estavam ameaçando Judá seriam derrotados. Pois é, essa profecia foi dita em 734 a.C., naquele encontro entre o rei Acaz e o profeta. E em 732, 2 anos depois, Israel e Síria já tinham sido derrotados pelo reino da Assíria. Independente do suborno de Acaz, visto também na lição passada, a Assíria já estava de olho nessas duas nações e a derrota delas iria acontecer de qualquer jeito, porque já estava profetizado. A outra profecia cumprida foi a de Isaías 7, versículo 8, que dizia que em menos de 65 anos, Efraim, que representa o reino de Israel, deixaria de ser povo. Em uma outra campanha militar da Assíria, ele conquistou de vez o reino de Israel e deportou todos os seus habitantes para a Mesopotâmia e a Média, onde foram absorvidos pela população local e perderam completamente a sua identidade e deixaram de ser um povo. E isso aconteceu em 722 a.C., 12 anos depois do predito. E em 53 anos de cativeiro, adotando novos costumes, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia da época, deixando de cultuar o Deus verdadeiro, eles deixaram de existir. Irmãos, eu sempre digo aqui no canal que tudo que não contém Jesus, o autor da vida, está fadado à morte. Seja em 53 anos, 10 anos, 1 ano. Por isso, não podemos deixar de passar um dia sequer sem orar a Deus, nem de ler a Bíblia, nem abandonar a missão. Ou, como a nação de Israel, não teremos forças para resistir ao mal e seremos também tragados pela morte. Sabemos que Deus deu vários sinais de salvação ao rei Acaz, que era um rei ímpio, hein? Porém, ele escolheu sua astúcia humana em vez dos caminhos de Deus e subornou o rei da Assíria para ajudar a derrotar Israel e Síria, que estavam ameaçando Judá. O resultado foi que depois da derrota de Israel e Síria, a Assíria quis tomar o reino de Judá também e transformá-lo em seu vassalo. Adivinha qual foi a reação de Acaz agora? Em vez de ele dessa vez se arrepender e se voltar para Deus, ele teve a brilhante ideia, só que não, de pedir ajuda aos deuses da Assíria. Acaz teve a chance dele, mas infelizmente ele achou que só dependia dele mesmo. Tem um verso na Bíblia que vem bem a calhar para esse caso do Acaz, que está no Salmo 118, no verso 9, que diz: Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Acaz estava com seu coração tão endurecido que não respondeu positivamente aos apelos divinos da salvação. Mas um dos motivos que levou Acaz a ter esse tipo de comportamento, que foi especificado no capítulo 8 do livro de Isaías, foi que ele praticava o ocultismo. Isso você confirma em vários textos da Bíblia. Esse ocultismo referido em Isaías tinha por base a comunicação com os mortos, que na verdade não é uma comunicação com os mortos, mas uma enganação dos demônios que fingiam ser as almas daqueles que já tinham morrido ou entidades, dando bons conselhos ou favorecendo aos que o invocavam. Essa estratégia do inimigo tinha o intuito de desviar a pessoa dos caminhos de Deus, minando a sua fé
e, por fim, dominando a sua mente e controlando o seu destino, a morte eterna. Irmãos, Deus abomina essas práticas. E hoje em dia, muitos enganos como esse citado também estão espalhados pelo mundo, com o mesmo intuito. Mudou só a roupagem. Precisamos ficar espertos para não cair na mesma armadilha que o rei Acaz caiu, pois o inimigo usa vários meios de espalhar esse engano em nossa atualidade. Por exemplo, ele está presente em filmes hollywoodianos, livros, novelas, religião, jogos e até pseudociências. Qualquer coisa que for contra os conselhos divinos que estão expressos na Bíblia, descarte imediatamente, ou pode ser uma porta de entrada para o inimigo fazer o que quer com a sua vida. Ok, devido às escolhas erradas do líder de Judá, o julgamento da cidade, o cativeiro no caso, estava certo. Mas se a Assíria, a cidade pagã usada por Deus como seu juízo, dizimou completamente Israel, qual a esperança para Judá de não receber o mesmo destino de Israel? A esperança é porque Deus estava presente em Judá. Emanuel, Deus conosco, significava que Deus estava presente em Judá, diferente de Israel. E mesmo que Judá fosse para um futuro cativeiro, um remanescente voltaria de lá, e as promessas de Deus, com o seu plano de salvação, seriam cumpridas. E esse cativeiro realmente aconteceu em 605 a.C., mais de 100 anos depois, na Babilônia. E Judá passou não só 53 anos cativos como Israel, mas 70 anos, e não perderam a sua identidade santa. Sabe por quê? Porque Deus estava presente com seus escolhidos, Emanuel. E desse cativeiro surgiu um remanescente a qual nós, os filhos de Deus, hoje fazemos parte. Amém? Então o profeta, inspirado por Deus, anuncia ao povo que não temos nada a temer quando tememos o próprio Deus. Já vimos em um dos vídeos anteriores aqui no canal que temer a Deus não é ter medo de Deus, mas, resumidamente, respeitá-lo e reverenciá-lo. Se somos seus amigos, andando em seus santos conselhos, que são a fonte da verdade e de tudo que tem futuro, pertenceremos à vida e à eternidade, que só Ele pode conceder. Assim, nada poderá nos deter. Mas se somos seus inimigos, rebeldes sem uma causa justa, preferindo a morte do que a vida, aí teremos o destino de quem é contra a vida, que é a morte. Quer dizer que eu não posso ser eterno, mesmo sendo contra Deus, não? Que preconceito é esse? Cadê meu livre-arbítrio? Deus é um cavalheiro. Ele respeita a sua decisão. Ele deseja que você siga o caminho do bem e o caminho da vida. Mas se você quer seguir o caminho da morte, olha, ninguém vai para o céu forçado. Sim, e onde eu encontro esses conselhos de Deus para viver eternamente, Samir? Na Bíblia, meu amigo. A Bíblia é o guia definitivo para a vida eterna. A vida sem dor, sem preocupação, sem tédio, o paraíso. Amém? Irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu falo a você que se você teve alguma dúvida, teve alguma opinião contrária, escreve nos comentários que a gente troca uma ideia. E fique com Deus e até a próxima semana.